Levante sua Bíblia, diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está ativa e o meu coração receptível. Hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Depois dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Existem alguns personagens na Bíblia que Deus coloca para o nosso ensino. E nós iremos hoje falar sobre a bênção de Abraão. E fala sobre a última semana desse jejum. Nesse período de jejum, nós jejuamos, nós oramos, mas nós também passamos um tempo lendo a palavra para que a nossa mente fosse completamente transformada. Nós cremos que essa dinâmica da oração e da palavra é a dinâmica perfeita para que a nossa vida seja completamente transformada. Então essa dinâmica da palavra e do Espírito sempre vai gerar vida. Uma das características marcantes nossa como igreja é a característica da vida de Deus, da revelação. E nós hoje iremos compartilhar com você sobre a vida, sobre a bênção de Abraão. Eu quero dar início lendo com você Gênesis capítulo 12, verso 1, onde está escrito assim, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus está no seu propósito. Abraão tinha em torno de 75 anos quando ele recebe o seu chamado. Algumas pessoas acreditam que elas estão velhas demais. A tática do diabo nunca vai mudar. Para os jovens, o diabo diz: você é muito novo, aproveita a sua vida, vai curtir a sua vida. E para os velhos, ele diz: não, você está velho demais. Esse negócio de chamado é para as pessoas que são mais novas. E ele sempre tenta roubar aquilo que é seu. Mas aí você percebe que na vida de Abraão, ele tinha 75 anos quando ele começa o seu ministério. Eu posso afirmar a você, não é tarde demais para você. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando e Ele vai usar a sua experiência para marcar a vida de muitas pessoas. Com 75 anos, Abraão recebe o seu chamado. A Bíblia diz então que Abraão decidiu responder o chamado. E eu quero então compartilhar com vocês alguns detalhes importantes da vida de Abraão. O primeiro é que quando Deus o chama, Deus o tira do meio do seu ambiente familiar. A Bíblia diz que o pai de Abraão, Tera, junto com a sua família, certamente serviam a outros deuses. Isso iria comprometer para o projeto que Deus tinha para ele. Sabe, para o chamado de algumas pessoas, Deus vai precisar mudar a sua geografia. Deus vai precisar mudar pessoas que talvez estejam perto de você. Porque nós entendemos que pessoas são influências. Ninguém viverá sem algum tipo de influência. Mas quando Deus nos chama, se Ele quer algo poderoso para você, Ele vai te conectar com as pessoas certas. E quando Deus diz para Abraão: sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, Abraão não foi 100% obediente. Ele saiu, mas ele leva o seu pai, ele também leva o seu sobrinho Ló. E por que ele leva Ló? Porque a sua esposa Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filho, e talvez ali Ló fosse como que um filho para Abraão. Quando a minha sobrinha nasceu, a minha primeira sobrinha, o nome dela é Laísa, ela vai casar agora no próximo mês, dia 12 do mês de abril. Mas quando ela nasceu, eu chorei, e eu disse: eu estou ficando mais velho, eu estou mudando de ciclo, eu era um garotão,
E fui marcado, porque o sentimento que eu tive quando a Laísa nasceu era que eu estava envelhecendo. Agora, eu não sou mais apenas um jovem, eu sou um tio. A minha irmã teve um filho. E talvez esse tenha sido o sentimento de Abraão, o consolo de Abraão. Eu vou levar comigo meu sobrinho Ló, porque eu não tenho posteridade, mas vou levar o meu sobrinho, ele vai ser como que um filho para mim. Ele então assume o chamado de Deus, vai para uma terra distante. A sua esposa era estéril, e você pode perceber que no chamado de Deus, para mim e para você, é um chamado de posteridade, é um chamado de frutificação. A bênção de Deus sempre vai acompanhada de um tempo de muita frutificação. Você vai perceber que nessa caminhada de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Porque a promessa de Deus sempre é uma promessa que vale mais do que dinheiro. Se tem algo que é valioso para mim e para você, é uma palavra vinda da boca de Deus. Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O João Pedro, esse irmão que terminou aqui de fazer esse período aqui de dízimos e ofertas, ele é um irmão que tem o chamado ministerial, mas ele não tinha convicção. E eu não posso falar que a pessoa tem esse chamado, porque se a pessoa vem para o chamado ministerial, responder a Deus, porque alguém disse que ele tem um chamado ministerial, no dia mau ele não vai conseguir. Dura coisa é você receber o chamado e não querer responder. Você não vai viver bem. Mas também é muito complicado você não ter o chamado e achar que tem o chamado e você vai viver frustrado. Por quê? Porque só pode se envolver no ministério como pastor se você receber um chamado da parte de Deus. E antes de você receber o chamado, Deus vai te dar uma palavra. E essa palavra que vai sustentar o seu coração. Abraão recebeu uma palavra. E era essa palavra que tinha sustentado. Quando Abraão faz uma aliança com Deus, Deus então muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, e agora o chama de Abraão, que é pai de uma numerosa nação. Mas quantos filhos que Abraão tinha? Nenhum filho. Mas quando alguém chamava, Abraão estava chamando, olha, pai de multidões. Por quê? Porque o nome Abraão significa pai de uma numerosa nação. As promessas de Deus sempre acontecem antes. Eu lembro que quando eu fui fazer o seminário, nós passamos por uma entrevista. E a primeira coisa que o pastor que faz a entrevista com o seminarista, ele faz a seguinte pergunta: alguém já te chamou de pastor? Porque é uma evidência de quem tem chamado. Quando você tem chamado, alguém vai te falar, você é pastor? Você tem chamado para pastor? Ou então as pessoas falam, pastor, ainda que você não seja, mas sempre essa convicção é um selo. Abraão, ele foi chamado por Deus de pai de uma numerosa nação, e ele se apropriou dessa promessa. Mas a Bíblia diz que Sara, ou Sarai, ela era uma mulher estéril. E perceba, ela não tinha filho. E muitas pessoas, fora do propósito de Deus, vivem de uma maneira normal, sem filho. Quando Deus promete para Sarai, ou Sara, que ela seria mãe, ela não acreditou, porque estava acostumada a viver uma vida sem filhos. Talvez você tenha se acostumado a viver sem frutificar. Talvez você nunca tenha ganhado uma vida para Jesus. Mas a promessa de Deus para mim e para você é que nós fomos chamados para sermos pais de uma numerosa nação. Algumas pessoas não querem ter filhos porque acreditam que filho dá muito problema. Filho dá trabalho. Mas nós temos um slogan nos Radicais Kids que diz que criança não dá trabalhos, criança dá frutos. Criança dá frutos. Diga assim, criança não dá trabalho, criança dá frutos. Irmãos, eu posso afirmar para você que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foram os meus filhos. Filhos é bênção de Deus.
Confesso para você que não existe nada melhor do que ter filhos. Alguém é pai aí? Estou falando a verdade, sim ou não? Esse é o maior patrimônio que nós podemos ter, filhos. E a Bíblia então diz que Abraão foi chamado por Deus. E no chamado de Abraão existe algumas promessas. A primeira promessa que Deus libera para Abraão era que Abraão teria uma grande posteridade. A unção da posteridade está sobre as nossas vidas. Deus não te chamou para você viver sozinhos. Existe uma posteridade natural, mas também existe uma posteridade espiritual. A Anne fez a formatura essa semana do Senac, e nós não temos familiares aqui, mas ela conseguiu levar muitas pessoas. E por que conseguiu levar muitas pessoas? Porque Deus tem nos dado filhos espirituais. Eu não tenho parentes aqui, mas tenho muitos irmãos aqui junto comigo. Eu tenho filhos espirituais aqui. Isso é bênção de Deus. A bênção de Deus está muito ligada à posteridade. Se você não tem gerado filhos para Deus, a sua vida cristã ainda não tem sido uma vida muito boa. A nossa maturidade é definida pela quantidade de filhos que você tem gerado. Eu sempre digo, para quem tem um filho, você precisa do segundo filho. Ah, pastor, mas por que segundo filho? Porque o primeiro vai se sentir isolado. Ele não vai ter alguém para brincar. Lá em casa, assim, as crianças brincam, brigam, faz parte do processo, mas é muito prazeroso, é muito bom. Eu lembro que uma vez, a Adele, nós tínhamos saído para um local, acho que era para uma pizzaria, e aí um garotinho tentou ali brigar com a Adele, bater na Adele. A Antonella se levantou e falou: não, com a minha irmã você não mexe não. Era criança, um defendendo o outro. E é tão bom, irmãos, assim, lá as crianças na minha casa têm o seu quarto, mas de vez em quando a gente está ali na cama, eu e a esposa, e vem aquele quantidade de filho, e a gente fala: precisamos de uma cama maior, porque a nossa posteridade está crescendo. Ter filho é bênção de Deus, e essa foi a promessa. E se nós olharmos, irmãos, esse negócio de egoísmo aconteceu depois da queda. Depois que o diabo foi lançado na terra e ele consegue, de alguma maneira, induzir Eva, o egoísmo entra na terra. Você foi chamado para viver uma vida de relacionamento. E a grande verdade é que nós somos difíceis para nos relacionar. Há tempos atrás eu estava meditando, tem alguns temperamentos, os irmãos sabem disso. Por muito tempo as pessoas estudavam, elas diziam que existia o temperamento dos extrovertidos e o introvertido. Mas depois, alguns especialistas, eles estudando, descobriram que são 4 os temperamentos. Tem um temperamento do fleumático, tem um temperamento do colérico, tem o temperamento do sanguíneo, e tem o temperamento de quem está faltando qual? O melancólico. Então são 2 que são introvertidos e são 2 que são extrovertidos. E o que a ideia desse livro, que é Temperamentos Transformados, se você quer comprar o livro, que é muito bom, ele diz o seguinte, que embora você tenha o seu temperamento, você jamais pode confiar no seu temperamento. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E há dias atrás alguém falou assim para mim: fulana de tal tem um temperamento muito explosivo. Ela é colérica, onde chega tem confusão. Aí eu falei: não, mas aí não é temperamento, é caráter. Por quê? Porque embora eu seja explosivo, não, eu sou muito explosivo. Pois é, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se eu sou explosiva, eu preciso usar o meu temperamento para poder abençoar pessoas. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, a Bíblia diz, Paulo escreve dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade. Eu lembro que eu sou sanguíneo, eu falo muito, e teve um momento na minha vida que eu falei: poxa vida, eu preciso ser como Mateus. Estou usando Mateus porque a maioria dos irmãos conhece ele. Eu tenho que ser como Mateus, caladinho.
Às vezes Mateus está num lugar e ninguém nem percebe que ele está ali. Calado, tranquilo, sossegado na dele. Eu falei, eu preciso ser assim. E aí eu fui tentar. 2 segundos só que eu consegui. Não dei conta. Eu falei, Deus, eu preciso me conter um pouco mais, porque eu falo demais. Eu senti o Espírito Santo falando para mim, não, você não precisa ser caladinho. Você precisa só mudar as palavras. No livro de Lucas diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu então entendi que eu precisava encher o meu coração de palavras de Deus, de promessas de Deus. E a boca então, à medida que ela vai sendo aberta, ela vai abençoar muitas pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Joel Comiskey diz, ele fez um estudo, e o livro que ele escreveu é O Crescimento Explosivo da Igreja, e ele diz que as maiores igrejas do mundo, os pastores são introvertidos, inclusive o nosso pastor, que é o pastor Aloysio, é um cara tímido. E ele diz então que a timidez não impede você de ser um grande líder. Só não confie no seu temperamento, seja guiado pelo Espírito. Então, quando Abraão ele sai, e Deus então muda o seu nome para de Abraão, que é o pai de uma numerosa nação, Deus promete a ele a bênção da posteridade. Solidão não é de Deus. Viver sozinho não é de Deus. E nós então temos que aprender a nos relacionar, porque questão de relacionamento é uma questão de gente grande. E eu quero que você entenda que nós temos o Espírito Santo. Só não sabe viver em comunidade pessoas que não receberam o Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que entender que a ofensa é inevitável. Algumas pessoas dizem, pastor, estou saindo da minha igreja porque lá eu fui muito magoado. Meu querido irmão e minha querida irmã, não quero te iludir, você também vai ser magoado aqui. A grande questão é, você sabe aprender a lidar com ressentimento. Não guarde ressentimento, libere perdão, converse. Não mude de ambiente sem antes tratar situações do seu coração, de olhar no olho, de trabalhar algumas coisas que precisam ser trabalhadas. E você vai perceber que você vai ser alguém mais doce, vai começar a compreender mais as pessoas. Não fique achando que você é uma vítima, que as pessoas te magoaram, porque na verdade você também já magoou muita gente. Porque quem foi ferido, fere. Então aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão. E à medida em que nós passamos a fazer isso, irmãos, no começo da igreja, eu já magoei muita gente. E também já fui muito magoado. Mas aprendi a liberar perdão. Eu já atropelei com o Everton Paulo uma vez, com outros irmãos também, com o Lucas Carvalho. A gente quase cai nos tapas, brincando. Mas a gente se perdoou. E aí o nosso relacionamento mudou. Por quê? Porque na nossa caminhada, alguns irmãos ficam iludidos, achando que, fica romantizando a vida cristã, achando que todo mundo tem uma azia nas costas. Mas não, meu irmão, Deus coloca uma pedra bruta que precisa ser lapidada perto de você. Irmão, vocês não sabem como a Silvana deu trabalho. E alguns irmãos hoje falam o seguinte, nossa, a Silvana é uma bênção agora. Agora ela é uma bênção. Mas foi uma pedra bruta. Irmãos, e aí eu percebo, e hoje a Silvana tem paciência com alguns irmãos, por quê? Porque era uma oliveira brava, mas Deus, Ele tem paciência conosco, tem paciência com você, e é por isso que nós temos paciência com você também, amém? Abraão recebeu essa promessa, a promessa da posteridade. Eu tenho que falar para Deus, Deus, eu quero ser fecundo, eu quero poder. Eu achei interessante, o Everton Paulo conversou comigo, eu vou falar, viu, Paulo, a sua experiência. O Everton Paulo falou, pastor, fiz a melhor consolidação com o Lorival essa semana. Fui tão tocado pelo Espírito Santo. Ele não dizia para mim, pastor, não tem nada melhor do que isso. Eu falei, não tem não, irmão. Não tem dinheiro que pague. Não, pastor, a gente estava lá e de repente o Espírito Santo veio e a gente começou a chorar. Eu falei, isso que é riqueza. Isso que é bênção. Entende? Não tem nada mais prazeroso que você cuidar de gente.
E você que está aqui hoje, que não faz parte de uma célula, você está perdendo. Porque não tem como você amadurecer andando sozinho. Não tem como. Ninguém vai conseguir algo grande, relevante, andando sozinho. Você precisa se conectar. Você precisa fazer parte de uma célula. Pastor, o que é uma célula? A célula é o lugar onde você é família. Onde você não está sozinho. É o lugar onde pessoas vão orar com você e por você. O lugar onde você vai aprender também a orar, a exercitar o seu dom, o seu ministério. Essa foi a primeira promessa de Deus para Abraão. Qual foi a promessa? A promessa de sair da terra e ter uma grande posteridade. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 2, que Abraão foi um homem riquíssimo. Deus deu a ele boi, deu a ele riqueza, deu a ele ouro e prata, mas Abraão não estava satisfeito com isso. Abraão queria mais. A Bíblia também diz que uma outra promessa que está no propósito de Abraão, que também faz parte do nosso propósito, é a bênção da proteção. Irmão, deixa eu te falar algo. Você está cercado pela bondade de Deus. Eu tenho exortado alguns irmãos nesses dias, até quem não é irmão tem exortado. Em qual sentido? É uma exortação boa. Alguns têm falado, pastor, mas o país está numa crise, está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu falei, para de ouvir as pessoas erradas. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que nós seremos benditos, somos abençoados. Toda sorte de bênção, a Bíblia diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. Para nós existe favor diante de Deus e diante dos homens. O irmão disse aqui que o Davi teve favor diante de Deus, sim, mas também teve favor diante dos homens. Eu quero ter favor diante de Deus, na verdade já tenho, e favor diante dos homens. Porta se abre quando nós compreendemos que nós servimos um Deus que supre, e nós somos protegidos. E você vai ver algumas coisas na Bíblia que assim, são coisas que escandalizam a nossa fé. Porque nós achamos que nós só vamos receber alguma coisa de Deus quando nós merecemos. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha casado com Sara. Sara era uma mulher muito bonita, linda, igual a minha esposa. Sara era velha, mas era bonita. E aí Abraão, infelizmente, teve uma atitude reprovável. Ele com medo dos reis, porque ele estava andando em direção de Canaã, ele tinha uma promessa, e ele então fez um combinado com a sua esposa. Se alguém perguntar se você é minha esposa, você diga que não. Diga que você é minha irmã. Porque se você falar que você é minha esposa, eles vão me matar. Você quer me perder? Ah, claro que não. Então diga que você é minha irmã. E eles vão te poupar, vai me abençoar, e nós vamos continuar juntos. E a Bíblia então diz que quando ele chega em um determinado lugar, alguém pergunta para ele, quem que é essa mulher? Ele diz, olha, é minha irmã. O rei então pede para que a Sara viesse para ter intimidade com ele, mas antes que ele tocasse em Sara, Deus vem ao rei e diz o seguinte, olha, se você tocar nessa mulher, existe maldição sobre a sua vida. Essa mulher, ela tem um chamado e um propósito. Ela é esposa de Abraão. E a Bíblia diz que todas as mulheres ficaram estéreis. E o Senhor apareceu para esse rei. Veja, Abraão errou, Abraão mentiu, mas Deus o guardou. Estou falando para você que você precisa mentir, mas eu quero que você entenda que o diabo não pode tocar em você. Se você foi chamado pelo Senhor, se você foi escolhido pelo Senhor, há uma bênção de Deus sobre a sua vida.
Há uma bênção para aqueles que foram guardados no sangue do Cordeiro. Não sei se você lembra, mas a promessa de Deus para a tirada do povo de Israel, que estava no Egito, para a terra prometida, o Senhor disse o seguinte: olha, eu vou lançar a última praga. E qual praga que era? Era o espírito da morte. E o Senhor fez uma orientação para o povo hebreu. Disse o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vocês vão colocar nos umbrais da porta. À noite, quando o espírito da morte vier, aonde não tiver o sangue, o primogênito vai morrer. Vai acontecer uma grande maldição. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguns historiadores, eles dizem que o povo de Israel tinha em torno, lá, os hebreus, lá no Egito, tinha em torno de 3 milhões de pessoas. Muito ou pouca gente? Lá você acha que todos os filhos eram obedientes a seus pais, sim ou não? Não. Você acha que todas as esposas eram submissas aos seus maridos, sim ou não? Não. E quando o anjo da morte veio para trazer a punição, você acha que ele olhou para quem? Ele olhou para o defeito das famílias ou ele olhou para o sangue? A mesma coisa acontece conosco. Nós somos poupados não por causa das nossas atitudes, mas nós somos poupados por causa do grande sacrifício, do grande sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? A bênção de Abraão foi conquistada pela fé, não foi pelas obras. E nós somos filhos de Abraão e temos a proteção. Irmãos, essa semana aconteceu algo. Eu não sei para onde que eu fui, mas eu tinha deixado a moto na porta de casa. E aí eu fui fechar a porta e o Espírito Santo falou comigo: coloca a moto para dentro. Aí eu falei: poxa vida, mas estou um pouco atrasado. E eu tenho o costume de deixar a moto com o guidão destravado, facilitando a vida do ladrão. E aí o que acontece? Aí eu deixei a moto lá fora e saí. E quando eu saí, fiquei tranquilo, mas o Espírito Santo tinha falado comigo: põe a moto para dentro. Ele falou comigo. E aí quando eu chego na porta de casa, a vizinha chama a Anne e diz o seguinte: ó, os ladrões vieram aí, tentaram roubar a moto, mas meu marido viu, e aí começou a perseguir o cara, isso, aquilo, e assim, pede para o seu marido não deixar a moto aí mais fora. Percebe, irmãos, eu atrapalho, na verdade eu deixo a moto lá, Deus falou para mim, e o vizinho que entra na encrenca. E ela ficou esperando a gente chegar. E o que é isso, irmãos? Proteção de Deus. Mas eu vou ter agora compaixão da vizinha. Amém? Então veja, há uma proteção sobre as nossas vidas. Deus está te protegendo. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tem muita gente que vive uma vida de penúria. Por quê? Porque eles estão enxergando Deus de uma maneira errada. Ah, eu acho que essas coisas estão acontecendo comigo porque eu não tenho lido a Bíblia como eu deveria. Ah, eu não estou vivendo tão bem assim porque eu não fiz o jejum com os irmãos da igreja. Ou seja, você tem olhado para Deus com a visão errada. A nossa visão em relação a Deus é uma visão de um Deus bom, de um Deus que é um Deus supridor. Irmãos, ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu estou começando a andar no espírito do descanso. Tem muita gente que não entende o que é descanso. Descanso não é dormir muito. Tem muita gente que passa o dia inteiro dormindo, quando acorda está cansado. Por quê? Porque existe um descanso que é um descanso da nossa alma. E o que seria o descanso? É você trabalhar crendo que Deus está com você, crendo que vai dar certo. Eu faço as coisas na força de Deus. Isso é descanso para a nossa alma. Jesus disse que Deus tem cuidado até dos pássaros do campo. Ele não vai cuidar de você? O apóstolo Paulo escrevendo, dizendo: olha, Deus não poupou seu filho, o que ele pode poupar para você? Ele decidiu nos dar o melhor, ele não vai reter nada para você. Pelo contrário,
a bênção de Deus, para mim e para você, é uma bênção de multiplicação. Nós ficamos às vezes com medo. Se uma filha minha pede para mim recurso financeiro, eu vou dando e vai acabar. Mas com Deus é diferente. Quanto mais é tirado de Deus, mais aumenta. Foi assim que aconteceu quando colocaram os pães e os peixes na mão de Jesus. Enquanto o povo não foi bem alimentado, a bênção não para. Então não fique com medo de pedir a Deus achando que vai acabar no céu, porque não acaba, pelo contrário, a multiplicação é grande, diga amém. E aí vai algo para você. Deus tem falado muito ao meu coração. A Bíblia diz que uma mulher chega diante do profeta, e ela disse, olha, os meus filhos vão ser levados como escravo, porque meu marido era teu servo, mas ele foi irresponsável, deixou muitas dívidas, e agora a forma de pagar, o único bem que nós temos é nosso filho. E o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ah, tem uma botija com um pouco de azeite, umas farinhas. Olha, então você vai fazer o seguinte, você vai nos seus vizinhos e pede vasilhas, muitas vasilhas, entra para dentro de casa, fecha a porta, e você vai despejar o azeite da botija nessas vasilhas e você vai ver a promessa acontecer. Ela pega a botija dela e coloca ali o azeite então multiplica, e ela diz para o filho, filho, próxima, filho, mais uma vasilha, filho, mais uma vasilha, filho, mais uma vasilha, filho, mais uma vasilha, filho, mais uma vasilha. E o filho, mãe, acabou as vasilhas. As vasilhas acabaram e o milagre acabou. A pergunta que vale R$1 milhão para você. Por que o milagre parou? Porque ela limitou a bondade de Deus. Tem gente, às vezes, que limita a bondade de Deus. Não limite a bondade de Deus. Você precisa pegar muitas e muitas e muitas vasilhas. Tem gente que não sabe pedir, fica achando que está pedindo demais. Quando nós fomos comprar essas caixas de som, alguém aqui na cidade, que é um sonoplasta, mandou uma caixa que custava R$1.100. E aí eu conversei com outro sonoplasta, ele falou o seguinte, pastor, essas duas caixas aqui, ó, é R$10.000. Qual das duas você acha que eu queria? Eu não vou limitar, porque eu entendi. Eu falo, não, Deus, eu quero mais. Porque não vai faltar para aqueles que colocam muitas vazias. Não limite o que Deus pode dar a você. E não seja extravagante no seu pedido para com o Senhor. E creia. Deus quer te dar. Deus quer te dar. Irmãos, eu tenho meu iPad. E agora estou vendo que os discípulos de João, está todo mundo com iPad. Olha, gente, eu tenho que mudar agora. Por quê? Porque a bênção está alcançando todo mundo. Ou seja, não limite a bênção de Deus sobre a sua vida. Você é protegido pelo Senhor. Qual que é a próxima promessa de Deus no chamado de Abraão? Quem lembra? Provisão financeira. No chamado de Deus, Deus vai prover sobre a sua vida recurso financeiro. A chave espiritual é, a bênção está no propósito. Diga assim comigo, a bênção está no propósito de Deus. A Bíblia diz que Abraão se tornou um homem riquíssimo. E sabe quantas menções de oração tem de Abraão pedindo dinheiro? Nenhuma. Mas a bênção está no propósito. Para que você avance, entenda algo. Deus vai te suprir de acordo com o chamado que Ele tem para a sua vida. Deus vai respaldar o chamado que Ele tem para você. Líderes de célula, se você está precisando de cadeira na sua célula, o suprimento já foi liberado sobre a sua vida. Se você precisa de um som melhor, o suprimento está sendo liberado sobre a sua vida. Então, creia que há uma bênção liberada sobre as nossas vidas. Não vai nos faltar nada. E deixa eu te falar algo. Se você não está desfrutando de algo na sua vida, a questão não é o dinheiro. A questão é a fé que precisa ser ativada. Então, que nesse tempo você possa ativar a sua fé para coisas ainda maiores. Eu tenho experimentado isso. Vou falar para você, meus irmãos, todas as vezes que tem alguma conferência,
qualquer movimento da igreja, eu falo, eu vou. Eu não limito Deus, dizendo, eu estou sem dinheiro, estou apertado agora, vou deixar para outra ocasião. E Deus fala, mas quem diz que o problema é dinheiro? Esse negócio é na sua cabeça. Você não foi chamado para ter um bom cidadão. Você foi chamado para formar um bom cristão. Um filho que tem a luz do Espírito, que tem o cheiro da rosa de Saron, que exala o bom perfume de Cristo. Isso é relevante. Amém ou não? Falta só mais 10. A bênção da proteção eu falei antes, a bênção, então já falei, a bênção de uns para com os outros. Deus nos abençoará para que você abençoe outras vidas. Madame Guion diz que quem não vive para servir, não serve para viver. O sinal da maturidade está muito ligado a você servir pessoas. É tão ruim quando você está perto de pessoas que são muito egoístas, que só pensam nelas. Eu fico olhando pessoas, às vezes, que elas chegam, elas são tão egoístas, mas tão egoístas que elas não param de falar de si. Que certa vez alguém conversava com a esposa e diz, olha, eu sou tão maravilhoso, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele falava de si para si mesmo. E aí, de repente, ele cansou de falar dele. Aí ele olha para a esposa e diz, meu bem, eu cansei de falar de mim. Agora, eu queria te dar a oportunidade de você falar de mim agora. Olha que é ruim estar perto de pessoas assim. Conta-se a história que nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln foi candidato à presidência, um repórter foi fazer uma entrevista com ele, também foi fazer uma entrevista com outro que era candidato na época. E aí, ele fez uma entrevista primeiro com um candidato, depois fez com Abraham Lincoln, e depois esse repórter foi entrevistado por um outro repórter. E aí perguntaram para esse repórter, como que foi a sua experiência ao entrevistar o candidato à presidência, fulano de tal? Aí ele disse, olha, quando eu sentei, comecei a fazer as perguntas para ele, o sentimento que eu tive é que eu estava diante do homem mais brilhante do universo, o homem mais inteligente, mais fantástico, cabeça muito brilhante. Ah, que bacana. Mas quando você sentou com Abraham Lincoln e você começou a conversar com ele, me diga, qual foi o sentimento que você teve? Quando eu sentei com Abraham Lincoln, eu me senti importante. Eu que me senti grande. Eu me senti valorizado. Essa é a marca dos grandes líderes. Quando você está diante de alguém maduro, você está diante de alguém que nasceu para servir, cuidar, abençoar um ao outro.